Mano, eu já tô cansado de gente tá me recomendando muito mangá estranho. Eu geralmente trago, às vezes não trago, eu só olho. Mas esse aqui eu acho que eu vou trazer porque eu achei esquisito pra cacete. Mas vocês merecem saber desse mangá aqui, a existência dele. O nome dele é Paradixi alguma coisa. Eu não vou lembrar de todo o nome. Mas ele conta a história de um menino chamado Yuta. E ele estuda numa escola normal, ele tem seus amigos. Eu vou tirar esse fone aqui, eu acho que fica melhor. Mas embora dá pra escutar com ele, eu vou deixar o seu fone mesmo. Mas enfim, ele meio que tava na escola até apareceu uma entidade ali. Eu logo pensei, nossa, é um mangá de terror. Vai ser gore, mano. Mas no fim não é isso, não é um gore. Ela só pega o protagonista de uma forma bem assustadora e leva pra um Isekai. Não, um Isekai já foi um pouquinho diferente por a forma que ele foi levado pra esse Isekai. Ele acaba encontrando uma garota que logo ele estranha e ela fica toda estranha com ele, ameaçando matar ele, dizendo que ele é um homem, tem que morrer. Eu fiquei pensando, por que será, né? Aí tem um passarinho também, mas não vou falar muito dele agora. Só que ele toca nela e ela fica com uma tesão que sai uma cachoeira nela. Não é normal, não. Aí meio que ele não entendeu nada, mas ela ficou com muita coisada. Tocou nela, ela... Pai, depois disso ele faz uma coisa que eu não esperava. Uma mamada. Uma mamada? E ela não aguentou a mamada dele e ela acaba desmaiando. E logo em seguida ele também desmaia pelo cheiro do Afrodite dela, que ficou vazando a língua uma cachoeira. Aliás, eu nem falei, tem um pássaro aí também, que esse pássaro, ele quer que ele reproduz com ela. Mas tem um motivo que vai ser falado um pouquinho na frente. Depois que ele acorda, ela está toda vergonhada, onde ela tá com a cabeça numa árvore lá, querendo ficar lá naquela árvore. Ele fala as coisas mais perversas, de pervertida, e ela logo quer matar ele. Mas os dois acabam se dando muito bem aqui. Na onde eles vão até uma loja, que tem uma elfa com orelha de gato, sendo que até o produto é estranho porque não tem uma orelha pontuda. Mas enfim, é uma elfa. E também acaba descobrindo algumas coisas, como eu esqueci de falar aqui, né? Eu fui muito broco. Esse mundo só tem mulheres, não existe homens. E ela manda acordar segredo de todos ali, porque se descobrir que ele é um homem, pode provocar um caos. Mas isso aí tem outros motivos dela também. Além disso, ela também dá um remédio que ela compra nessa loja que dá a voz de mulher. E ela fala que é pra ele não tocar em ninguém, porque todas as mulheres vão saber se tocar. E assim chega na cidade, na onde ele tá disfarçado de mulher e acaba entrando na cidade. Na hora de chegar lá, tá tudo ok, ele consegue passar de boa, até se pergunta quem é ela. E aparece outra lá, que é uma da Pilaf, sei lá, que é a 5 Pilaf, que é as guardiões dessa cidade, que é a força policial mais potente. E quer conversar com ela sozinho. E vai lá conversar, toma um chazinho de mulher. Só que acaba derramando um pouco na roupa. Na outra vai ajudar e toca nele. E quando toca, uma cachoeira. Sério, você toma tanto que sai cachoeira. Toda mulher aqui tem cachoeira na vagina. Claro que ele se assusta, ele fica, não, o que tá acontecendo com ela? As mulheres aqui não se aguentam, só um toque. A outra acaba chegando e os dois acabam disfarçando pra ela não notar que ele tocou nela e ela sabe que ele é um homem. Sim, ela sabe que ele é um homem agora. E assim ela mostra o local que ele vai dormir, que é um barraco e tudo mais, mas é ali que ele vai dormir. A outra foi que só fica tirando onda e tudo mais, mas ela quer protagonista, mas o protagonista não dá, então ela vai pra casa. Mas quando ele tava dormindo, acaba aparecendo a maluca que ele tocou e ela quer sentir a gemanta do protagonista. Só que ele fala que não, porque isso só se faz com pessoas que você gosta. Mas ela nem quer nem saber, ela só quer dar uma mesmo, ela quer saber de amor. Sem muito escolha, o protagonista acaba dando uns pega nela, mas no fim a outra que tava lá no quarto meio que doida pra ver o protagonista dizendo que quer ficar perto dele, que ama ele, gosta dele, vai atrás dele. E quando chega lá, ele está com a outra. E isso faz ela até ficar surpresa, assustada e ficar, ele me traiu, e acaba saindo correndo dali. A outra sai correndo pra tentar conversar com ela e ela fala, eu sei que ele é um homem e tudo mais e eu quero ter relação com ele também. Ela também explica que realmente sabia que era um homem e também já teve algumas pegação, mas não teve nada demais. E ela queria monopolizar ele, não queria que as outras... Aí foi que descobrimos que ela não ia acontecer nenhum caos. É porque ela não queria que ninguém soubesse, porque queria que aquele homem só fosse dela. E no final, elas disseram que vai conversar pela manhã, mais cedo. E acaba indo embora. E o protagonista escutou tudo isso. E embora, quando ela chega no quarto dela, ela começa a chorar porque ela acha que foi traída pelo protagonista e queria só ele para ela. E quando é no dia seguinte, elas falam para as outras. Não falei que era 5 Pilaf, sei lá o que eles falam, que é a força policial. Ela fala para as outras 3. Ah, tem uma que tem raiva de homem, uma raiva do
que quer matar ele. E tem uma explicação que é porque existe umas criaturas chamadas Cal, que é umas criaturas que meio que mata elas. Isso vai ser explicado um pouquinho na frente. Mas a irmã desse menino acabou sendo morta por um desses Cal. Mas depois de um tempo, eles acabam até se entendendo um pouquinho ali a IK. A heroína principal, a Emily, eu acho que é o nome dela, ela acaba pegando e chamando ele pra ir pro quarto. Eu pensei, nossa, vai rolar sexo! Mas não é isso. Ela manda abraçar um travesseiro que ela desenhou o rosto dele. Sim, ela gosta daquele travesseiro como se fosse o Yuta. Ela só fica abraçando ele e ela só manda dar um abraço. E é o que ele faz, dá um abraço e vai embora. Quando ela fica lá se pegando com o travesseiro. Aí quando ele tá indo embora, ele conta aquele pássaro que eu falei no início, que na verdade é um corvo, parece um pintinho, mas enfim, é um deus também nesse mundo aí. Que deus fraco. E ele explica a história desse mundo, onde vem essas mulheres que vêm no castelo e fala que elas são amaldiçoadas. E ela só tem vida suficiente para 20 anos. Depois que ela faz 20 anos, ela simplesmente morre automaticamente. Isso por causa de um deus maligno chamado o deus da inveja, que amaldiçoou todas as mulheres desse mundo e não existe homens. E todas morrem aos 20 anos. Porém, tem uma forma de salvar a vida delas, que seria os esperma dos homens, que seria nós, do nosso mundo, tá? Ou mais ou menos, não aqueles monstros. E também tem outra forma, mas como o protagonista é um único homem e não tem como salvar todas as mulheres daquele mundo, senão ele ia ter que virar o maior do mundo, existe outra forma, a segunda forma de quebrar essa maldição, que seria matando esse deus. Se esse deus morre, a maldição é quebrada. Então ele tem as duas opções. Uma é todo mundo e conseguir aumentar o custo de vida delas, e a outra é conseguindo matar essa criatura, esse deus. Enfim, simplesmente ele acaba voltando para o quarto da Emilia. Ele chega lá, conversa com ela e tudo mais. E meio que ele pega ela no fraga, na verdade, com ela abraçando um travesseiro. Mas assim, ele conversa com ela e tudo. E no fim, ele tem relação com ela. E não vou mostrar muito essa cena, porque você sabe, né? O YouTube não vai deixar, vai comer meu rabo com farofa. Mas a relação dela é muito picuda. Mas quando eles terminam, a Emilia fala: eu te amo, eu gosto de você, eu quero ficar com você. Só que ele explica sobre a sua habilidade de dar usando mais a vida. Também ele fala que sabe sobre o tanto de vida que elas têm. E fala que o feitiço foi quebrado, tanto que apareceu uma marca no pescoço dela. E sim, quando ela quebra do feitiço, aparece essa marca que eu não sei o que quer dizer, mas aparece. Só que ela começa a chorar, a desprezar ele, porque ele deu as com ela por pena e não por amor. E ela ficou com raiva. Ela não queria que ele fizesse isso com pena, queria que ele fizesse com amor. Ela queria que ele falasse: eu não faço amor, eu fodo. Tô zoando aqui. Aí ele ficou com raiva também, porque ele prolongou a vida dela e simplesmente ela tá com raiva porque no caso disso. Mas no fim ele fala que não, que gosta dela, que tudo mais. Só que ela vivesse mais e tudo mais. E ela entendeu e começou a gostar dele. Só que ele deixa avisado: vai fazer com outras, pra pelo menos tentar salvar o máximo de vida que ele puder. Além de tentar matar esse deus. Sim, ele vai tentar dar um salvador desse mundo, tentando matar esse deus pra salvar todas as mulheres do mundo, já que ele não pode com todas. Então, ele querendo dar um de herói, acaba que ele não percebe que tem uma mulher que tava ouvindo tudo, que é a própria Lilith. A Lilith acaba saindo correndo, ele percebeu depois. E ele vai lá, tira o cheirinho do suco que saiu dela, que é uma piscina que saiu dentro dela. Ele, ó, é a Lilith. Sim, ele reconhece só pelo cheiro, mano. Eu fico tão esse negócio da menina já sabe quem é. Aí ele vai atrás da Lilith, acaba encontrando ela na biblioteca e ele queria fazer as coisas com ela. Como ela escutou toda a conversa e viu desde o início, ela fala que eu não quero, por causa que eu quero que você me salva, que eu sou uma safada. E sim, ele acaba se pegando com ela. Só que acaba que as garotas acabam chegando lá porque tá sendo atacado o local pelos cais. E acaba que ele salva lá as pessoas até o momento que eles são atacados por esses cal, que é uns bichos que teia dele sai pela boca. E além disso, não vou mostrar muito essa cena porque eles têm um formato. Deixa eu botar assim porque eu acho que fica melhor. Assim, eles têm um formato. Tem aquela fobia que a pessoa que tem uma ferida no formato de goiaba. Goiaba não, eu acho que é maracujá. Que todo mundo tem uma fobia e fica com aquele nojo. Eu não vou nem mostrar porque realmente é uma fobia aqui que ele mostra. Que eu fiquei, meu amigo, como eles mostraram isso no mangá? Eles querem traumatizar com os caras com fobia, mas a língua deles são isso. E eles meio que destruem as mulheres. E eles são criaturas. E é veneno.
deles. Então, se eles as mulheres morrem. E essa é a razão por elas terem raiva dos homens. Porque pensa que essas criaturas são igual homens, nós. Mas não são homens aquilo. Aquilo ali são monstros. Depois de salvar a vida, as garotas começam a ganhar um pouquinho mais de confiança com ele e tudo mais. E ele fica mais de boa. E ele fala que os cais não atacam ele. Assim, eles têm a missão de pegar o minério. Que como ele não é imune aos cais, ele pode ir lá e pegar o minério. Elas também vão junto. Só que ele acaba se tomando com a garota que odeia homens. Sim, eles dois ficam mais juntos, próximo. E eles vão caçar junto comida. Onde ela queria matar uns lobos pra comer. E disse que não vai matar pelos pontos fracos. Porque os pontos fracos fazem ele desaparecer. Igual esses jogos de PIS, sei lá como diz, quando um bicho morre e dropa uma coisa ali. Mas ele mata tudo porque ele não quer comer a carne daquele bicho. E ela começa a chorar, ele começa a sentir pena. E diz, não, beleza. Eu vou matar esse bicho pra você fazer um comer pra mim. Só que sem querer, ele acaba tocando nela. E ela começa a querer, quero agora pimbar com você, porque você me tocou. E agora tá sendo uma piscina aqui na meu chibatona. Aí o protagonista começa a agradar ela, pegar, agarrar ela fica dizendo, não quero, eu tô fazendo com doce aqui. Mas ele chega lá e vai, tá bom, vou embora. E não, eu quero. É foda. Aí depois, eles têm as suas relações e tudo mais. E ela diz que ama ele e diz que mulher é feita pra... Cara, eu tenho certeza que foi um homem que fez esse mangá. Eu não sou feminista nem nada, mas tem uns papos bem machistas, que essa parte que ela fala, mulher é feita... Pronto, e ter filho, só isso. Sério, ela fala isso. E não, não é minha frase não me cancele. E depois ela também ganha a pulseira. Assim, depois as outras que estavam assistindo tudo, elas são secadas por aqueles monstros. O protagonista chega lá, mata eles, ele sai correndo. Depois ele explica sobre a sua habilidade de dar mais vidas a ela. E elas ficam, nossa, é verdade? Tanto que quando tem a noite, escurece, ele tem que ficar de olho, pra quando as outras estão dormindo, a outra chega lá e amarra ele, pra dar uma pimbada. Não sei porque ela amarrou, eu acho que ele ia de boa, você precisa ser amarrado. E depois dá aquela marota, todas as garotas ficam escutando ela gritando, gemendo igual uma maluca. E no fim, ela também pede a maldição. Chegando no outro dia, a Lilith, que tava esperando, ela vê que as garotas estão com aquela coleirinha no pescoço. E ela fica com raiva porque ela não com ele, porque teve só a gente atrapalhando. Então ela sai correndo triste. O protagonista vai atrás, fala com ela, conversa, e tem aquela só pimbada que eu não vou mostrar nada daqui, né? Porque é perigoso pra mim, pro meu canal. Mas no fim, ela também... Eu não sei se quebra a maldição porque não aparece. Até o protagonista estranha, ele não sabe o que aconteceu. Só que o problema é a outra garota. É a outra garota que é a última, que é a quinta. Ela não quer fazer isso, porque ela pensa que é coisa de animal e ela está agindo igual uma maluca. Então ela só recua e as outras falam que ela tem que... Porque ela tá acabando o tempo dela de vida. E no fim o protagonista vai falar com ela quando ela tava de olho, dizendo que vai ficar de olho com ela. Ela fala que não precisa nem nada, mas... que não vai precisar também fazer essa cruzada que eles estão fazendo aí. Então, ele vai embora, porque ela não quer, né? E ele disse que vai tentar matar esse deus em meio ano, porque ela só tem meio ano de vida. Só que, por alguma razão, o tempo dela acaba bem rápido. Ela não consegue seus meio ano ainda. Aí ela acaba meio que quebrando que é as bolinhas, que é o tempo de vida delas. E ela acaba morrendo, sim. Ela fica morrendo lá. O protetor vai lá, quer ajudar. Ela fala que não quer dar aquela... pra não se salva, porque é coisa de sei lá o que. Mas antes de morrer, ela manda ele tocar nela. E ela toca, ela fala, é bem gostoso. E acaba morrendo. Infelizmente, o protagonista fica triste. As outras falam que isso acontece o tempo todo, porque realmente só vive 20 anos e toda hora morre gente lá naquele mundo disso aí, quando não é morto pelas criaturas. E o protagonista jura que vai matar esse deus pra salvar todas. E acaba meio que ele faz um harém com essas aí, dá aquela e ele diz que no próximo dia ele vai atrás do deus. E eu só li até essa parte aqui, porque eu não tô mais aguentando, mano. É muito coisado. E até aqui, eu acho que é uns 23 capítulos que eu li. Eu fiquei, mano, não dá mais pra ler. É muita putaria. Eu não aguento por a putaria. É muita coisa. Mas enfim, se vocês gostaram do vídeo, dê aquele like, comente, diz o que você achou do vídeo e tudo mais. E até mais, pessoal. Se você gostar do vídeo, é só isso aí.